Olá, aqui é Emerson Pantaléu Caparelli e nós estamos em mais um programa Essenf, o chamado da floresta, aqui pela TV Galáctica, este canal TV Web, né, maravilhoso, do Wagner Dorim, da Karen, da Cida, qual deixo aqui meu beijão para vocês, meus irmãos, amigos, e agradecer dessa oportunidade de espalhar estes conhecimentos, né, e essa espiritualidade, essa ancestralidade. Essenf é o nome do programa. Por que Essenf? Essenf significa essência cultural do espírito nativo da floresta. Essenf é o trabalho que eu desenvolvo com os povos originários, essa ação social, cultural e espiritual com os indígenas. Por isso que se chama Essenf, o chamado da floresta, esse programa aqui da TV Galáctica. Tá bem? Hoje eu irei falar sobre os tarôs xamânicos, porque no nosso programa passado eu iniciei um pouquinho para falar do tarô xamânico, falei de vários outros assuntos aí que tem a ver direto ou indiretamente, e agora eu quero entrar de vez aqui no tarô xamânico para vocês sentirem essa energia de 3 tarôs que eu costumo trabalhar nos meus atendimentos. Eu faço atendimentos presencial e online, individual e coletivo, atendimentos com os tarôs, com os oráculos xamânicos e o baralho cigano, e com a limpeza energética xamânica, que é um trabalho de purificação espiritual através das ervas, do cachimbo, do tambor, da maracá, de cânticos, de orações, de rituais. Os tarôs xamânicos, oráculos xamânicos, eles vêm com a sabedoria dos ensinamentos dos indígenas, dos ensinamentos do xamanismo, que é essa filosofia espiritual dos povos da floresta. Mas, logicamente, são os não indígenas que pegam esse conglomerado de ensinamentos dos indígenas, catalogam ele e fazem o baralho, o tarô. Mas, por exemplo, as figuras, as ilustrações são inspiradas justamente nesse modo de vida tradicional dos indígenas, nas belezas da natureza, e em figuras que são de instrumentos da natureza, enfim, de várias coisas ligadas a instrumentos da natureza, instrumentos das aldeias, né, das etnias. Então, essa sabedoria dos indígenas é também trazida em forma de oráculo. É isso que é bacana, esses oráculos xamânicos. No programa passado eu expliquei um pouco mais o que é o tarô e expliquei que isso está espalhado em várias tradições, etnias e culturas, e que nos povos originários, na ancestralidade do xamanismo, também tem, porque os indígenas, eles se conectavam muito com a espiritualidade através dos sonhos. Então eles acreditavam que os sonhos eram sinais do que iria acontecer. Como eu falei no programa passado, a espiritualidade, o plano espiritual acontece antes. O que pra gente aqui é um ponto futuro, mas na verdade é um presente, é o que acontece primeiro lá e desce pra cá como um futuro do que vai acontecer aqui, e depois quando acontece se torna passado, como o que eu acabei de falar. Eu até brinquei no programa passado, que a gente vive num presente mais passado do que presente, se você for ver. Porque o que eu acabei de falar já é passado. Mas aí que está a chave das coisas da vida. Como no plano espiritual e como na vida verdadeira, na vida real do espírito, não existe tempo nem espaço, então isto é uma ilusão de passado, presente e futuro. É uma ilusão dentro do que a gente acha que é a vida, dentro do nosso mundo fragmentado. É uma ilusão, mas a gente precisa dessas experiências fragmentadas para aprender. Então tá aí o outro paradoxo da vida. Então a vida é cheio de situações que eu brinco às vezes, com todo respeito à vida, que é uma dádiva, eu falo que a vida é irônica com a gente, e ela é, mas ela é sempre para fazer a gente aprender e crescer, para a gente amadurecer e evoluir. Tá? Então, é bem por aí. Nós temos que entender que aqui nesse mundo fragmentado é importantíssimo que a gente entenda os conceitos de tempo e espaço, mas que a gente saiba que em espírito isso não existe, porque a evolução ela é atemporal e espacial. Ela é do espírito, ela é da alma, ela é do ser, da nossa verdadeira realidade. E que é importantíssima essa experiência do mundo fragmentado que a gente vive, justamente para a gente entender que tem coisas que a gente sente e não sabe explicar, mas com certeza não é por acaso. E quando a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade, nós vamos entendendo que às vezes a vida está nos dando um recado, uma orientação, nós estamos recebendo um contato com algo espiritual, com um mentor, com uma força da natureza, com um espírito das estrelas, da lua, por exemplo, e é nisso recebendo uma orientação, às vezes para tomar uma decisão correta em algo que a gente errar, às vezes para ser um alerta para algo que a gente está errando, às vezes para a gente poder ajudar com essa orientação que a gente recebe a passar esse ensinamento, ou esse recado, ou essa orientação
para uma outra pessoa que esteja precisando, de repente ela não está preparada para receber aquilo, mas ela precisa receber de alguma maneira. Então tudo isso vai de acordo com o que a espiritualidade vê do degrau que estamos, e cada um tem o seu dentro do seu processo evolutivo. Mas o que é importante? Nós sempre tentarmos olhar para frente no sentido de nos aprimorar. Quando a gente nos aprimora, nós crescemos em amor, em respeito, nós crescemos em verdade e sinceridade, e isso traz pureza e traz luz. Então aquilo que estava escondido ou sombrio começa a clarear, e a gente começa a ter uma clareza melhor sobre a vida e sobre as coisas que a gente passa. De modo com que até as experiências desagradáveis a gente encare como um aprendizado e ainda agradeça por ter passado aquela experiência, porque aquilo é importante para algum aprendizado, né? Para alguma questão da nossa vida, né? De um crescimento, entendem? Então esses são os processos da vida, né, gente? Esses são os processos de aprendizado infinito que a gente tem na nossa existência. Bom, vamos entrar então agora de vez nas cartas xamânicas. Eu estou aqui com 3 baralhos xamânicos e eu quero mostrar um pouco deles para vocês e tirar uma orientação coletiva de cada um deles, tá bem? Lembrando que assim, essa orientação coletiva, quando eu for passar, eu vou estar inspirado nessa energia e logicamente esse programa, né, vai ao ar numa certa data, então esse aprendizado vai servir para o coletivo daquela data, mas é aquilo que eu sempre falo, a espiritualidade não dá ponto sem nó, tudo tem um aprendizado. Então mesmo alguém que pode ouvir esse programa há um ano, daqui a um ano, pode às vezes nessa mensagem que eu passar, servir algo para que ela esteja vivendo naquele momento, seja daqui 1, 2, 5, 10 anos. Isso acontece muito. Por quê? Porque a espiritualidade sempre tem um porquê das coisas. E o sagrado se manifesta de infinitas formas. O grande Espírito, Deus, Pai e Mãe, está em tudo e em todos. Então, a todo momento, tudo pode nos trazer qualquer coisa. Seja que a gente lê sem querer, né, uma mensagem de WhatsApp, ou você tá às vezes com uma dúvida de algo, você abre o celular, vem aquela mensagem, confie, né? Tá lá, e confie, não sei o quê, versículo da Bíblia, não sei o que lá, mas você fala, caramba, confie. Ou uma mensagem que vem através de uma outra religião. Não tem importância, não tem problema. O que é importante é você pegar aquilo para o seu aprendizado. Quando as pessoas começam a trabalhar comigo assim no xamanismo, animais de poder, elas falam assim, Emerson, eu só posso estar doido, eu estou passando na TV, eu vejo uma onça, eu sei que ela está falando comigo. Ela está me passando um recado, que a pessoa passa o programa, vai no Animal Planet, lá que tem um monte de animal. E ela vê lá um avestruz, nossa, eu fui ver, a medicina do avestruz tem tudo a ver com o que eu estou precisando. Então é assim, por quê? Porque a vida ela nos traz sinais e símbolos a todo momento. É que a gente geralmente não percebe. E quanto mais a gente fica sensível, aberto a perceber, mais a gente vai aprender com isso. E aí gera um ciclo saudável, não um ciclo negativo, né? Um ciclo vicioso, e sim um ciclo benéfico e saudável. Porque quando a gente presta atenção numa intuição e age de acordo com a intuição, essa atitude faz a gente ter mais intuições conscientes e sensíveis, e agindo com elas, isso vai aumentando, entende? Você vai se fortalecendo. E ao mesmo tempo o contrário. Quando você ouve uma intuição e não segue, depois ouve de novo e não segue, aquilo vai diminuindo em você. Não é que você não tem mais intuição, mas você não está mais sensível a ouvi-la. E quando você começa a resgatar isso volta novamente. Então isso é muito importante para a nossa vida. Então, cada ensinamento é um sinal muito importante para nós. E às vezes um morador de rua fala algo. De quantas vezes que já aconteceu comigo, eu tô passando na Vida Paulista, o morador de rua me fala alguma coisa, eu vou ver, ele tá com um livro. Aí ele mostra o livro assim pra mim. Aí eu dou de cara com uma palavra que é um ensinamento. Não necessariamente um livro de espiritualidade. Pode ser um livro de romance, de ficção, de poesia, de algo que parece infantil, mas ali pode ter uma palavra, uma frase que vai mudar o seu caminho, vai mudar a sua vida, vai mudar, pelo menos naquele dia, ou para sempre, ou por um período, alguma coisa importante que aquilo te traz. E isso é em tudo. Para letreiros de outdoor, para mensagens subliminares, para coisas que vêm no celular, para figuras que aparecem, para imagens de animais, para aquilo que alguém fala, até para aquilo de quem a gente não gosta e a pessoa fala, pode servir de aprendizado também. Então tudo é uma simbologia. Então quando eu passar aqui o recado das cartas, ela vai servir para todos nós, só que cada um num nível. E ela serve tanto na parte individual como no coletiva. E ela pode fazer com que quando a gente ouve novamente algo,
Assim, a gente possa ver mais ângulos daquela situação. Então, você vai aprofundando sobre aquele ensinamento, sobre aquela orientação que chega. Tá bom, gente? Vamos pegar aqui, então, primeiro, o Native American Tarot. Eu vou pegar algumas figuras do Native American Tarot para vocês verem como ele é bonito. Tá? Native American Tarot é um tarô xamânico norte-americano, muito ligado às tradições espirituais, aos ensinamentos das culturas indígenas do Canadá, dos Estados Unidos. As cartas estão até em inglês. E são 72 cartas, então aí tem uma ligação com o tarô de Marseille, que são cartas que falam sobre estações do ano, sobre histórias, né, da cultura indígena. Então, por exemplo, aqui ó, é o artesão, então são profissões, vamos dizer assim, que tem dentro de uma aldeia. Essa carta aqui é o cultivo, então mostra aspectos da natureza também. Essa aqui, por exemplo, é o guerreiro dos campos. Então tem cartas que mostram sobre os arquétipos, sobre o guerreiro, sobre o curador, sobre o visionário, sobre o mestre, sobre situações de luta, de guerra, né? Sobre questões espirituais, sobre situações como essa, ó, que indica animal de poder, amparo do animal de poder, sobre a sabedoria dos animais, enquanto seu lado sombra ou luz, como nessa carta do coiote, que ele está portando um fogo. Então é a carta 1, essa carta está muito ligada à carta do louco, mas também pode ser a carta do palhaço, é a carta da autossabotagem, ou daquele que está sabendo levar uma situação difícil, e ele está tendo maleabilidade para isso, por isso que é a medicina do coiote. Carta da morte, ó. E a 13 exatamente tem a ver com a carta da morte do tarot de Marseille. Entendem, gente? Então é muito legal, porque são vários ensinamentos. O Blade, a espada, né? O as de espada. Força interior, olha que legal. Carta da força interior. O Strange. Então aqui tá uma indígena com uma leoa. Então, a poligamia, que tem a ver também aí com indecisão, um pouco das cartas dos enamorados, mulher guerreira. Então, assim, gente, são situações que se tem dentro de uma aldeia, são conexões com os elementos da natureza, com as estações do ano, com os animais de poder, com instrumentos. Tem carta aqui que é do cachimbo, tem carta que é do tambor, tem carta que é do cocar, tem carta que é de aspectos do masculino ou do feminino, da criança ou do ancião. Tem cartas que são aspectos do guerreiro e guerreira, ou da mestra e mestre, ancião, ou do visionário, né, ou do curador. Então depende. Tem várias coisas legais. Tem carta da Mãe Terra, da Mãe Divina, do Xamã, da grande roda medicinal, de bem-estar. Então é um trabalho assim maravilhoso, Native American Tarot. É um tarô que eu não sei se tem a versão em português. Este eu ganhei de um amigo meu. E curiosamente, como a gente falou, nada é por acaso. Quando eu fui uma vez para o Canadá. E lá estava numa roda de um centro, né, de estudos xamânicos. Tinha uma indígena dando um curso de 2 cartas do tarô xamânico. Essa e uma outra. A outra eu tinha comprado lá. Olha só que coisa. E essa eu ganhei depois de ter feito o curso lá. Então, assim, olha, aí você vê que legal. É um centro de estudos xamânicos, criado por não indígenas, mas tinham indígenas lá ensinando, trazendo essa sabedoria. Então, gente, eu vou agora pedir licença aqui à sabedoria dos oráculos xamânicos, para que possa vir uma orientação. É muito importante, então, que a gente sempre tenha esse respeito ao que vem das cartas. E vou tirar aqui, fazer essa tiragem, que seja uma mensagem que sirva para todos nós, uma mensagem coletiva. Bom, gente, eu tirei 3 cartas. Elas são cartas positivas, mas elas são cartas que estão trazendo uma espécie de provocação no bom sentido, tá? Essa primeira carta é a grande roda medicinal, tá? A grande roda medicinal de cura e bem-estar. Então, essa roda medicinal, ela traz um equilíbrio, a necessidade de equilibrar a nossa vida
E aqui fala assim, a necessidade de equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, equilibrar algumas coisas que nós não conseguimos controlar na vida. Então tá pedindo um equilíbrio nesse sentido. Tipo assim, as coisas que eu posso mudar, eu vou procurar mudar, mas com serenidade, com leveza, sem peso. E as coisas que eu não consegui mudar, é porque não são para eu mudar, é que não são da minha ossada. Eu vou confiar que aquilo vai acontecer da melhor maneira. Tá? Então ela é uma roda medicinal no sentido de você entender o ritmo de cada coisa também. E de você promover dentro de você uma reestruturação, um alinhamento, uma simetria para o equilíbrio, para a harmonia. Então aqui pede um cuidado para evitar brigas, discussões, para evitar ficar muito nervoso, muito irritado. Pede esse equilíbrio também. Tá? A carta do lado é a carta da gravidez, da mulher prenha. Tá? Ela é o número 4, a carta. Mas a gravidez, ela vem muito nessa energia de 9 meses. Olha que linda que ela é, gente. É uma indígena que está grávida, ela está com as mãos aqui na barriga, onde está o bebê dentro da barriga. E as costas dela são os galhos de uma árvore. E o número 4, né? Que são aqui 4 cerâmicas. Então olha que bacana, gente. Que linda essa imagem. Quando essa carta aparece, ela indica algo que está para vir, algo que está para ser colhido, algo que está para receber como uma colheita, como um presente, como algo que chega após uma ação que gera aquilo. Então a carta da gravidez, ela é algo novo chegando, ela é a transformação de algo, ela é o nascimento às vezes de uma ideia, ela é a materialização de algo que está há um tempo para acontecer. Mas ela também é um chamado. Você vê, quando uma criança nasce, muda o mundo, né? Porque é uma energia que chega nova e muda a vida da mãe, do pai, sei lá, muda a vida da família. Então é uma energia nova que chega e mexe. As pessoas nunca mais vão ser a mesma, né? Depois da chegada de algum ser, de algum espírito, através aí, né, do nascimento. Então é nesse sentido, de algo que muda a vida. Pode ser um divisor de águas mais profundo, pode ser uma coisa menos transformadora, mas não por isso menos impactante, entende? Mas é algo novo que chega. E assim, a gente pode olhar as cartas, um ensinamento específico dela, mas podemos olhar, como eu gosto e como a gente está aqui nessa vibração que eu tirei 3, como um complemento. Então, o que eu falei nessa carta aqui, né, vindo o complemento da carta da mulher prenha. E aí chega o complemento da carta do eremita, do ermitão, que é o 9. O 9 sempre traz o encerramento de um ciclo. Olha que legal essa carta. E o encerramento de um ciclo, com a carta do ermitão, fala muito sobre algo que a gente tem que se desapegar. Então, o eremita, ele sobe na montanha porque ele vai com um ressentimento de algo, fugindo de algo, com medo de algo. Então ele sobe nessa montanha, só que lá ele vê que é dentro dele que está a resposta. Então por isso que a carta do eremita tem uma lamparina nas mãos dele. Porque quando ele desce para a terra novamente, depois de subir na montanha, ele vem com essa sabedoria. Mostra que ele aprendeu algo, né? Olha só a lamparina aqui. Aqui tem até um animal de poder também. Então ele vem com a lamparina, desce com a lamparina, ou seja, e ele ficou mais velhinho no bom sentido. Ou seja, ele cresceu em experiência e amadurecimento e cresceu em sabedoria, em algum nível que permite ele agora descer sem medo, e sim com essa chama, com esse fogo da sabedoria, com um conhecimento, portando um ensinamento que vai ser importante para ele trazer novamente para a vida no cotidiano. Então aqui pede um desapego, pede assim, não fuja das suas responsabilidades, olhe para elas e procure refletir o que você pode melhorar. Tá? Pede assim uma reflexão sobre algo que às vezes a gente pode estar alimentando e cultivando e que aquilo já acabou, já morreu e a gente está forçando algo. Então está pedindo um amadurecimento espiritual, emocional, mental para trazer para o físico. Um aprimoramento da nossa alma e uma reflexão sobre algo que a gente tem que desapegar para crescer, evoluir e ir para frente. Tá bom? Então esse é um ensinamento coletivo através do Native American Tarot. Eu estava falando antes de tirar sobre essa ideia interessante dos indígenas estarem dando um curso das cartas junto com não indígenas. Então isso é bacana, porque usa, vamos dizer assim, um artifício que foi criado por não indígenas, que é essa coisa das cartas, né, dos oráculos, mas através da sabedoria dos indígenas. Porque os indígenas já há milhares de anos já faziam um oráculo também. Quando eles na fumaça conversavam com o grande espírito. A gente ainda faz hoje isso.
quando a gente vai mandar energia para alguém, quando a gente vai sentir a energia de alguém, ou quando nós, quando os indígenas, os pajés, os mais velhos, os tiamóis, os anciões, os xamãs, nos sonhos eles tinham um aviso de algo estava avisando, olha, tal pessoa vai invadir a aldeia. Vinha esses avisos. Ou, como por exemplo, quando avisaram os indígenas, o plano espiritual através do sonho avisou que aquele cipó com aquela planta ia dar uma mistura de uma bebida sagrada, que hoje é conhecida como ayahuasca, e na época também era conhecida, mas só para fazer uma brincadeira com vocês, para vocês verem que assim, a ayahuasca surge também, né? Tem uma das lendas que fala isso. Foi de uma visão de um pajé durante um sonho na Amazônia. Então, pelo sonho dos pajés, dos mais velhos, vem várias orientações e o que a gente chama de premonições. Então eles já têm essa questão desse oráculo dentro deles mesmos, ou percebendo a natureza, vendo através do vento que hora que vai chover, vendo através do vento em que estação que a gente está, ou através do sol, da lua, da chuva, de como os animais estão andando para lá e para cá. O elefante ele sente quando está vindo algum terremoto, por exemplo. Então, os animais também têm essa sabedoria. E aí, o que os indígenas fazem? Aprendem com os animais, ouvem os animais, ouvem os pássaros, aprendem com as plantas, com o olhar às estrelas. A astrologia guarani, por exemplo, é maravilhosa. Então, isso já é um oráculo vivo, né, que é passado de tradição oral, de geração para geração, na oralidade. Então, aí as cartas trazem essa catalogação, vamos dizer assim, com ilustrações belíssimas, trazendo ensinamentos também, né, vindo aí um pouco de outras culturas, mas com a base dessa sabedoria dos povos originários. Então vamos agora, eu vou mostrar para vocês o Vision Quest, tá? Este é o Vision Quest, ele tem cartas lindas. Todo mundo que vem falar comigo fala, meu Deus, como são lindas as cartas do Vision Quest. Aqui eu acabei mostrando. Olha só, gente, que linda. O Vision Quest, ele traz cartas que falam sobre os ciclos de colheita, sobre a conexão da Mãe Terra, a carta do Eremita também. Sobre os elementos da natureza, ar, fogo, terra, água, sobre a questão de ser pai, mãe e filho. Então traz muito essa simbologia, e também do guerreiro, do ancião da aldeia. A carta do grande espírito, ó, que vem com o búfalo, porque o Native American, perdão, porque o Vision Quest, que são essas cartas aqui, são cartas lindas, gente. Até atrás também é muito bonito, ó. Tem um pássaro voando nas estrelas do cosmos, né, do universo, que a gente pode dizer também que seria do mar, mas aqui é do universo, né? Então, são cartas de ensinamentos da sabedoria dos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá. E lá, o búfalo é muito sagrado para os indígenas, tanto que tem a lenda da mulher novilho búfalo branco, que é uma avatar, uma mestra que desce à terra através de um búfalo branco para trazer ensinamentos. Então, o búfalo é tido como um emissário divino. Quando alguém vê um búfalo, é sinal que Deus está se comunicando com ele, com a pessoa. Ó, carta da transformação, do amor, do guia espiritual, essa é uma carta maravilhosa, da abundância, do palhaço, ó, que mostra um pouco do lado sombra e luz, da tormenta, que é uma carta de sofrimento, e da clareza, da claridade, ó, 6 do ar. Então tem muito a ver com os elementos, que tem ar, fogo, terra, água. São cartas muito legais que contam um pouco também de folclores e lendas indígenas e trazem assim um simbolismo bem espiritual, bem energético. São muito legais essas cartas, viu? Ó, a mulher medicinal, Medicine Woman. A gente fala muito assim, né? Mulher medicina, homem medicina, que é a sabedoria e a espiritualidade através da polaridade. Bom, gente, a gente está quase encerrando o nosso programa. Eu não vou conseguir trazer as cartas dos animais de poder. Como já teve programas que eu falei sobre os animais de poder, num próximo programa que eu for falar de animal de poder, eu trago a sabedoria das cartas xamânicas dos animais, tá? Mas fica para uma próxima. Mas hoje aqui, para a gente encerrar, eu vou trazer, então, algumas cartas aqui do Vision Quest. Então vamos lá, pedir a espiritualidade que nos oriente com uma mensagem coletiva para todos nós, para nos trazer algum aprendizado. Gente, então, olha, eu também me veio a intuição de tirar 3 cartas. Essa primeira, ela se chama segurança, seguridade, 4 da terra. Ela tá pedindo equilíbrio também. Olha que coisa, tem muito a ver com a carta que eu tirei do outro baralho.
4 da terra, ou seja, aqui está pedindo estabilidade, está pedindo assim, acalma seus ânimos, diminua a sua tensão, sabe assim, relaxa, toma um banho de erva, faz o escaldapé, né? Você pode fazer com ervas como alecrim, sálvia, manjericão. Eu digo isso porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou fazer com o quê? Com lavanda. Mas aqui tá falando assim, 4 da terra é um ponto de equilíbrio, de aterrar, de dar tempo ao tempo, de respeitar o ritmo das coisas. Isso não significa você se acomodar e falar, não vou fazer nada e esperar cair do céu. Não é isso. Mas é assim, eu coloquei minha energia em algumas coisas e vou esperar colher elas. Vou esperar nesse sentido assim, não que eu vou esperar algo em troca, mas vou saber que aquela sementinha que eu coloquei, uma hora ela vai crescer. Então eu vou deixar aberto para o universo e decidir a hora certa de cada coisa. Mas eu fiz minha parte e vou continuar fazendo em outras coisas que eu senti. Mas é algo assim de levar mais na boa, mais com calma, mais com equilíbrio, mais com serenidade e mais paciência também. Olha só que coisa interessante, veio outra energia do 4, só que em vez de ser da terra, agora é do ar. Four of Air, que é a carta de contemplação. Essa carta também tem a ver com confiança, com fé, com esperança, com você fazer algo e deixar livre para que aquilo retorne para você na hora que tiver que vir. E aquilo que não é para vir, não vai vir. Então é uma sabedoria de você ter a certeza de que aquilo que está no seu caminho vai vir. E o que não tiver, não vai vir mesmo, se não for a vontade de Deus e se não for do seu merecimento. Então, são duas cartas que traz muito equilíbrio entre o físico e o emocional, mas também trazendo o mental e o espiritual. Você vê que eles equilibram até os elementos. Porque é como se fosse assim, você respeitar o seu ritmo, de você fazer aquilo que tem a ver com você, e o que não tem, você não fizer, e ao mesmo tempo ter a paciência e a constância de deixar cada coisa caminhar do jeito que é, e não querer pôr a carroça na frente dos bois, e não agir com ansiedade e preocupação. Então essas duas cartas, elas limam completamente a ansiedade e a preocupação. Ela traz esperança, fé e confiança e a certeza de que vai acontecer aquilo que for o melhor. Então é muito legal. Não é gerando expectativa, mas é entregue. Tá? E a carta final é o Filho da Terra. Você vê que é um indígena, mais novo, então por isso que ele é o filho. Ele está num lugar de natureza e ele tem um cesto, né, uma cestaria com várias frutas, legumes, ou seja, indicando fartura, abundância. Carta do Filho da Terra, quando ela aparece, ela sempre fala muito sobre uma colheita de algo. Olha, tem muito a ver com as outras cartas mesmo. E ela fala também sobre alimento. É uma carta que, por exemplo, se a gente pergunta sobre algo do trabalho, mostra a pessoa tendo um trabalho bem remunerado. Se pergunta algo de saúde, mostra uma saúde boa. Se pergunta algo se ela vai ganhar em alguma situação ou vai perder naquela situação, mostra ganhando. Entendeu? Porque é uma carta que traz a condição de ter, né, de ter sucesso naquilo, ou de ela ter o básico para sobreviver. Então é uma carta de alimento. E no povo indígena tem muito isso, né? Os antigos também, já você honrar o alimento, você agradecer pela colheita, pela fertilidade. Então tem a ver com isso. Tem a ver com energias que chegam para somar e mostrar que você não vai estar desamparado naquilo. É você recebendo alguma coisa, vai ter que fazer por onde? Você vê que o indígena foi lá no meio do mato para plantar e para colher no pomar, né, ou na horta. Então, é você estar aberto a receber aquilo que é seu. Saber receber, saber trazer essa energia para você mesmo. Tá bom, gente? Espero que sirva aí para todos vocês. Eu agradeço e honro cada um de vocês. Eu agradeço a TV Galáctica, ao Dorim, a Karen e a Cida. Um grande beijo a vocês, ao público que está assistindo. Que o grande Espírito abençoe a todos. Esse foi mais um programa Essenf, O Chamado da Floresta. Nhanderu Terondé, que é o grande Espírito, traga amor, paz, luz e bênçãos a todos vocês. Arro, Aueté. Gratidão.